O seguinte é um resumo do conteúdo extraído do livro de sermões do pastor Paul Sejong, apresentado no site da The New Life Mission, intitulado Você, verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Então, por que Jesus disse a esta mulher adúltera, nem eu tampouco te condeno? A razão é que quando Jesus, que veio como o Cordeiro de Deus, recebeu o batismo de João Batista, o representante da humanidade e o último sumo sacerdote, todos os pecados do mundo foram transferidos para a cabeça de Jesus. E naquele momento, todos os pecados desta mulher adúltera também foram transferidos para Jesus. Portanto, Jesus não podia condenar esta mulher que acreditava nele como seu Salvador e em seu batismo. Estudo Bíblico número 7. Nem eu tampouco te condeno. João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Em João, capítulo 8, aparece uma mulher surpreendida em adultério. Podemos ver como ela foi salva por Jesus. Todos cometem adultério. Todas as pessoas na terra cometem adultério espiritual e físico. Contudo, esta mulher surpreendida em adultério na Bíblia foi salva por Jesus. No entanto, os fariseus hipócritas, os líderes religiosos, tentaram zombar e julgá-la como se nunca tivessem cometido adultério, como se fossem puros. Eles não ouviram as palavras de salvação de Jesus, nem eu tampouco te condeno, e foram embora, dispersando-se em todas as direções. Mas esta mulher, que foi revelada como pecadora diante da lei e das pessoas, reconheceu que era uma pecadora que merecia ser condenada à morte e ir para o inferno. E ela acreditou que Jesus era o Salvador que a salvaria de todos os seus pecados. Portanto, ela recebeu as palavras de salvação de Jesus: nem eu tampouco te condeno. Então, por que Jesus disse a esta mulher adúltera: nem eu tampouco te condeno? A razão é que quando Jesus, que veio como o Cordeiro de Deus, recebeu o batismo de João Batista, o representante da humanidade e o último sumo sacerdote, todos os pecados do mundo foram transferidos para a cabeça de Jesus. E naquele momento, todos os pecados desta mulher adúltera também foram transferidos para Jesus. Portanto, Jesus não podia condenar esta mulher que acreditava nele como seu Salvador e em seu batismo. Jesus não apenas carregou os pecados desta mulher, mas também tomou sobre si todos os pecados do mundo através de seu batismo, e foi crucificado e morreu como julgamento por esses pecados. Esta mulher foi salva porque acreditou que todos os seus pecados de adultério foram transferidos para Jesus, quando ele veio como o Cordeiro de Deus, a oferta pacífica, e recebeu o batismo que era como a imposição de mãos no Antigo Testamento. Aqueles que pensam que não têm pecado não podem ser salvos.
Como alguém pode ser salvo do pecado se não há pecado a ser removido? Por que um médico seria necessário se alguém não está doente? Somente aqueles que reconhecem que são pecadores destinados ao inferno precisam do Evangelho da água, ser batizado e carregar todos os pecados do mundo, do sangue, ser julgado, e do Espírito, Jesus sendo Deus. E somente essas pessoas podem acreditar neste Evangelho da salvação. Quando Jesus disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra", os fariseus e líderes religiosos que estavam enganando a si mesmos, fingindo não serem pecadores e tentando apedrejá-la, largaram suas pedras e foram embora. Todos pecam. Como o salário do pecado é a morte, todos estão destinados a serem apedrejados até a morte e ir para o inferno. Entretanto, Jesus não disse para apedrejá-la, mas disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra." Entrar no céu não é porque alguém não pecou neste mundo, mas porque reconhece ser um pecador destinado ao inferno e crê na salvação da água, batismo e do Espírito, através da qual Jesus nos salvou de todos os pecados de uma vez por todas. Esta é a lei da fé. Romanos, capítulo 3, versículo 27. Você também deve se tornar alguém que recebe as palavras: "Nem eu tampouco te condeno." Como? Crendo no Evangelho da água e do Espírito. Que Jesus, enviado por Deus Pai como o Cordeiro Sacrificial, foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, para tirar todos os nossos pecados ao aceitar a transferência de todos os pecados para si mesmo, e que ele carregou todos os pecados do mundo, e foi julgado derramando seu sangue na cruz, e que ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias para se tornar nosso Salvador. Se você também quer receber as palavras "Nem eu tampouco te condeno" pela fé, por favor, leia a série de sermões do pastor Paul Sejong, intitulada "Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito." Este livro está disponível para download gratuito em vários idiomas como e-book e audiolivro no site da The New Life Mission. O nosso ministério, The New Life Mission, distribui os livros do pastor Paul Sejong com o propósito de espalhar o Evangelho em todo o mundo e opera sites traduzidos em 27 idiomas principais. Aproximadamente entre 80.000 e 100.000 pessoas visitam diariamente, com mais de 1.300 pessoas baixando cerca de 1.500 a 2.000 e-books gratuitos e mais de 2.000 audiolivros gratuitos todos os dias. Assim como a palavra de Deus diz: "De graça recebestes, de graça dai." Estamos compartilhando gratuitamente a verdade do Evangelho da água e do Espírito por meio de literatura. Por favor, confie e visite o nosso site para baixar e-books, audiolivros e livros bilíngues.